Bom, pessoal, o conteúdo da aula de hoje vai ser um reforço e uma apresentação para quem ainda não viu o conteúdo sobre a equivalência de autômatos finitos determinísticos e não determinísticos. A gente andava conversando sobre isso nas últimas aulas, a gente viu que conseguimos resolver os mesmos problemas tanto utilizando métodos determinísticos quanto não determinísticos. Mas aí vem a questão: por que a gente utiliza então essas duas variedades? Na verdade, tem uma terceira ainda, que são os movimentos, os autômatos não determinísticos com movimento vazio. Então, a partir disso, a gente chega, essa aula vai servir para a gente poder responder essa questão. Tá? Então, no nosso roteiro, basicamente, a gente vai falar de determinismo, não determinismo, vamos analisar a computação desses dois autômatos e perceber que eles são equivalentes, tá? E depois aplicar o algoritmo para isso. O JFlap, que é a ferramenta que a gente já usa para desenhar os autômatos, ele possui a implementação desse algoritmo. Então a gente pode, inclusive, usar essa ferramenta para verificar se a gente está fazendo alguma coisa certa, para ver o resultado e tudo mais. Tá? Vamos lembrar um pouco sobre tudo que a gente já estudou. Então vamos dar uma lembrada aqui do que é um autômato. Um autômato, ele é um formalismo reconhecedor. Então, o autômato finito, ele é um formalismo reconhecedor das linguagens regulares. Lembrando que uma linguagem formal, ela é um conjunto de todas as linguagens que a gente vai estudar, e a linguagem regular é um subconjunto dessa linguagem formal. Mas, independente de qual tipo de classificação, a gente tem um conjunto de palavras que possui as mesmas propriedades, ou padrão. Né? Se a gente pensar em reconhecimento de padrão, a gente tem um conjunto de palavras ou problemas que tem o mesmo padrão. E cada palavra vai ser uma sequência de símbolos de um certo alfabeto. Importante a gente lembrar aqui no cantinho, aqui tem um lembrete, né? O nosso símbolo, o nosso conjunto de símbolos, ele é determinado por sigma. O sigma asterisco é um conjunto de todas as palavras possíveis em cima daquele subconjunto de símbolos. E lembrando que essa linguagem nossa, independente da propriedade que a gente espere, ela pode ser um subconjunto ou, inclusive, toda o conjunto de palavras possíveis sobre aquele alfabeto. Né? Então, isso significa que toda palavra que está dentro de L, que é a nossa linguagem, também vai estar dentro do conjunto de palavras possíveis daquela linguagem, daquele alfabeto, né? Então, se a gente tem A, B, então a gente pode ter várias sequências, inclusive o primeiro símbolo ali indicando palavra vazia, que é aquele símbolo, aquela palavra que não possui símbolo algum. Tá? Então eu posso dizer, de novo, que toda palavra que pertence a uma linguagem indica também que ela vai pertencer ao conjunto de palavras possíveis daquele alfabeto. O contrário não é verdadeiro. Por que o contrário não é verdadeiro? Porque vai existir palavras do meu alfabeto, dos meus alfabetos possíveis, das minhas palavras possíveis, que não vão estar naquela linguagem, porque elas não respeitam aquele padrão ou aquela propriedade que a gente esperava. Né? Então é interessante essa constatação, porque a partir do momento que a gente estuda um autômato finito, a gente espera uma máquina de estados finito, que recebe uma palavra W, que é esse Wzinho aqui que a gente está falando, né? Uma palavra W, e ele pode indicar se foi aceito ou foi rejeitado. Então, ele aceita ou rejeita. Tá? O aceita significa que aquela palavra ela pertence à linguagem e o rejeita é aquela palavra que não está na linguagem, mas ainda está no conjunto de palavras possíveis dentro do meu alfabeto.
Então pode existir ali no sigma asterisco algumas palavras que vão ser rejeitadas. Ok? Eu vou mandar no grupo aqui, tem gente que está pedindo o link da sala, eu vou mandar para vocês no grupo aqui. Bom, só relembrando então, a máquina de estados finitos, né? A máquina de estados finitos, ela contém dentro dessa caixinha, dentro da nossa caixinha preta aqui, ela contém um mecanismo similar a esse desenho aqui do lado, que é a nossa entrada. Então existe os nossos símbolos da palavra, vai ter um dispositivo leitor que vai ler cada um desses símbolos da esquerda para a direita, e vai ter um estado corrente. Então começa do Q0, então eu vou perguntar, Q0 com B, o que acontece? Eu vou lá na função delta e descubro o que acontece se eu ler o Q0 e B. Tá? Quem vai determinar qual vai ser o comportamento da minha máquina vai ser a minha função de transição. Então essa função de transição ela vai responder essa questão. Ó, Q0 com B. Se eu tiver no Q0, se eu ler um B, eu vou para onde? Eu vou para o Q1, vou para o Q2, vou para Q... O que tiver na minha função de transição. Tudo bem? Essas características que a gente está estudando aqui são idênticas para um autômato finito determinístico e para um autômato finito não determinístico. A diferença dos dois a gente vai ver agora. Quando a gente fala de autômatos finitos determinísticos, a gente lembra que ele é um formalismo reconhecedor, ele recebe a palavra dada e indica se ela vai ser aceita ou vai ser rejeitada. Só que qual é a principal característica do autômato determinístico? Para cada símbolo lido, ele vai alternar a computação só para um novo estado. Tá? Então, se eu estou no Q3, se eu ler um A, eu vou no máximo para um novo estado, por exemplo, Q4. Essa característica ela se destaca mais quando a gente pensa na formalização do autômato, que nós temos aqui a função de transição delta, que indica que a partir de um estado Q e um símbolo dentro de sigma, ele vai apontar para um novo estado Q. Tá? Aqui do lado a gente tem a tabela também indicando como tudo isso funciona. Então a gente pode perceber que se eu tiver um estado para onde existir essa transição, eu vou ter ali, ó, Q0 com A vai para Q1, Q0 com B vai para Q2, Q1 com A vai para Qn, e por aí vai. Vejam que Q1 com B, por exemplo, nesse exemplo aqui, que não significa um autômato prático aqui, eu só coloquei na tabela, né? Q1 com B, você vai ver que é um tracinho. O que significa esse tracinho? Significa que o meu autômato ele é indefinido para essa transição. Então não existe, a partir de Q1, uma transição para B. Tá? Então, ele não vai ter ali, vamos imaginar se fosse Q4 com B também, ó, não tem transição de Q4 com B. Então, nesse caso aqui, quando for indefinido, a gente vai usar a setinha. Tudo bem? A setinha não, o tracinho ali para indicar que não existe computação nesse caso. Lembrando que todo autômato determinístico ou não determinístico, ele vai ter só um estado inicial, que é representado por Q0, e ele vai ter um conjunto de estados finais, então ele pode ter mais de um estado final, e esse estado final ele vai ser um subconjunto de Q, que são os nossos estados possíveis do autômato. Tudo bem? Já no autômato finito não determinístico, qual é a principal característica dele? Ele executa o processamento de forma similar ao autômato finito determinístico. A principal diferença dele é que para cada símbolo lido, nós podemos alternar a computação para mais de um estado. Então, aqui tem um exemplo do Q0, se eu ler um A. Vou para Q1, posso ir para Q2, posso ir para N estados, até chegar no Qn. Né? Então, a principal diferença do determinístico para o não determinístico é a minha função de transição. Tá? Essa função de transição ali eu tenho um delta que recebe o estado
Q e um símbolo sigma e aponta para 2 elevado a Q. O que significa esse 2 elevado a Q? É o nosso conjunto das partes. Isso significa que eu posso apontar para um elemento que tenha mais de um estado. Aqui embaixo, na tabela, a gente pode verificar isso. Por exemplo, aqui do Q0. Se eu ler um A, posso ir para Q1, posso ir para Q2 até Qn. Se eu ler um B, Q1 até Qn. Se eu ler um Q1 com A, eu posso ir para Q2 e Q3, por exemplo. E se eu não tiver transição, Q1 com B, não tem transição para lugar nenhum. Então ele vai retornar para mim um conjunto vazio. Então percebem a diferença do não determinístico para o autômato determinístico? É que se o determinístico não tiver transição, ele vai dar uma função indefinida. Ele vai colocar um tracinho ali para mim. Se o autômato não determinístico não tiver uma transição, ele vai me dar um conjunto vazio. Isso faz uma grande diferença. Significa que a minha função, sempre que for executada, independente dos parâmetros que ela receber, independente do estado e do símbolo, ela vai retornar alguma coisa e nunca vai dar erro. Tá? Isso é bem interessante porque garante que nosso autômato ele nunca vai parar porque não tem caminho para seguir. Ele vai parar porque não aceitou a entrada. Bom, e como se dá essa computação? Um momento muito importante agora é a gente conseguir perceber a diferença de computação do autômato finito determinístico com o não determinístico. Para isso, eu vou usar esse exemplo aqui, que é o que já estava disponível para vocês antes no grupo nosso lá no AVA. Imagina uma linguagem W, que o alfabeto é A, B e C, asterisco, isso significa que poderia ser qualquer sequência de símbolos de A, B e C, tal que o W obrigatoriamente tem que terminar com CAB. Então ele tem que ter um sufixo CAB. Lógico, poderia inclusive ser só a palavra CAB, que já o sufixo dela é ela mesma. Né? Então a gente vai imaginar um autômato finito que vai reconhecer palavras entre A, B e C asterisco, que busca o padrão CAB no final da palavra. Tá? Então ele vai ter que ler uma vasta gama de símbolos, não sei quantos símbolos nós vamos ler, não é determinado, né? Pode ser do tamanho que a gente quiser. Inclusive é importante ponderar que essa linguagem ela é infinita, porque ela é um conjunto de tamanho não determinado de palavras que tem uma característica, termina com CAB. Poderia terminar com outra coisa, mas se não tiver o padrão CAB, ela não faz parte dessa linguagem. Aqui eu tenho alguns exemplos de como seriam as palavras, né? É sempre interessante, pessoal, que vocês, ao se depararem com uma linguagem para fazer um autômato, para construir um autômato dela, façam alguns exemplos. A partir do momento que você cria alguns exemplos de palavra, você já tem alguns testes para executar esse autômato, ao mesmo tempo vocês têm um caminho que poderia ser interessante para ser construído esse autômato. Então, por exemplo, ao construir esse autômato, eu sei que o final é CAB, eu poderia fazer já de cara um autômato que reconhece C, A e B, e depois ir trabalhando nas possibilidades dentro dele. Aqui tem uma resposta para o nosso problema. Tá? Aqui no JFlap, eu desenhei no JFlap esse autômato, então ele fica um pouquinho diferente do que a gente faz à mão, principalmente porque quando eu tenho transições com mais de um símbolo, aqui no caso A e B, ele não vai colocar A, vírgula B, ele vai colocar o A e depois vai colocar o B em cima. Então sempre lembre-se disso. Se vocês tiverem transições como essa, ó, do Q3 para o Q0, eu tenho A e B, e do Q0 eu tenho A e B também. Né? Então esse autômato aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ler o CAB e vai chegar no final da transição, vai chegar no final do estado final. Então, ó, se eu estou no Q0, eu leio um C, eu vou para Q1. Se eu estou no Q1, leio um A, vou para Q2. E Q2, eu leio um B, eu vou para Q3. Tranquilo. Então esse autômato ele reconhece pelo menos a palavra CAB. E depois disso, nós trabalhamos com as outras possibilidades, em que cada estado vai tratar os outros símbolos. Então, se nossos símbolos são A, B e C, a partir de cada estado tem que ter uma transição para A, uma transição para B e uma transição para C.
Óbvio que se a gente optar por não fazer isso, a gente, em alguns casos, vai conseguir o mesmo autômato, né? Nesse caso aqui, eu acho mais difícil, então a gente acaba começando a raciocinar a partir dessa técnica. Então, eu pego um estado, desenho a menor palavra possível, no caso é C, o Q0, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Olha lá, eu estou no Q0, eu leio um C, depois eu leio o A, depois eu leio o B, tá? Então a gente chega no nosso estado final ali, que é o Q3. Depois disso, estou no Q0. O que acontece se eu ler um A? O que acontece se eu ler um B? Eu continuo no Q0 porque ainda não é meu padrão. Eu cheguei no Q1. O Q1, veja interessante, o Q1 tem um histórico. O Q1 indica que eu estou no Q1 porque eu tenho um C, que é um pedaço da minha sequência CAB. Então isso significa que se eu estiver no Q1 e continuar lendo C, eu posso tranquilamente continuar no Q1 porque eu ainda vou ter um C para fazer o meu padrão, que é CAB. Então eu posso continuar. Então até vocês vão perceber que a partir dos outros estados, sempre que tiver um C, ele vai jogar para o Q1. Por quê? Porque o Q1 tem um C, que é o início da minha sequência. Então, nisso, a partir do Q1, se eu ler um C, eu vou para Q1. A partir do Q0, desculpe. Eu leio um C, eu vou para Q1. Eu leio um A ou leio um B, eu continuo em Q0. Então, aqui eu já consigo concluir que eu terminei as transições de Q1, Q0. Vou para Q1. Q1, se eu ler um C, eu continuo em Q1, porque a gente continua tendo um C ali na nossa sequência. Se eu ler um A, eu vou para Q2, isso significa que eu já estou evoluindo na minha sequência, era CAB, eu já tenho C e tenho A. E se eu ler um B, eu volto para Q0. Então, se eu ler um B, aqui no Q1 para Q0, eu vou voltar para Q0, por quê? Porque eu não tenho mais como conseguir a sequência CAB. Eu teria que voltar no Q0 e começar a contar de novo, C, A e B. Então, aqui no Q1 a gente conclui, mesma coisa no Q2, tá? Então, mesma coisa, Q2. Se tiver um C no Q2, eu volto para o Q1, que significa que a minha sequência começa novamente, C, A, B. Se eu tiver um A ou um B, vejam, se eu tiver um A ou tiver um B, eu volto do Q2 para o Q0. Por quê? Porque não tem mais como... Opa, desculpa. Aqui, esquece esse B aqui. Esse B aqui não existe. Se eu tiver um A, eu volto para o Q0, porque ele já vai fazer a nossa... Ele vai acabar com a nossa sequência, seria CAA, já não dá, então volta para o nosso processo. Já se ele tiver um B, ele vai para o Q3 e termina a nossa transição. Só que é importante, pessoal, se eu estiver no Q3, não significa que eu acabei o meu processamento. Eu só termino o processamento do autômato assim que eu termino a minha palavra. Então vamos imaginar se eu tivesse assim, CAB, CAB, essa palavra ainda ela é válida no meu autômato porque ela tem o sufixo CAB, mesmo que ela repetisse 2 vezes esse sufixo. Significa que eu vou ter que tratar no Q3 esperando que possa existir mais símbolos nesse meu processamento. De novo, se eu estiver no Q3, se eu ler um C, eu vou para Q1. E se eu estiver no Q3 e eu ler um A ou um B, eu acabo indo para Q0, porque não tem como eu ter aquela sequência CAB. Tudo bem? E nisso a gente termina o nosso determinístico. Nosso autômato determinístico ele tem esse processamento aqui. Lembrando que aqui tem um errinho aqui, eu vou corrigir depois no nosso slide. Tá? Lembrando que do Q2 ele só vai ler A e vai para Q0, ele não vai ler B, porque B ele vai para Q3. Tudo bem? Bom, e qual seria a nossa computação nesse caso aqui? Deixa eu corrigir de novo aqui. Vamos tirar ele daqui. Vamos imaginar que a gente tem ali uma palavra, AC, A, CAB. Então a gente tem aqui o sufixo, CAB, que é o nosso padrão, então tem que ser aceito. Como que isso acontece nesse momento? A gente está no Q0, se eu ler um A, eu continuo em Q0, né? Então, porque Q0 com A continua em Q0. Aqui esse desenho está meio... Eu fiz à mão, tá, pessoal? Acabei digitalizando porque fica mais fácil vocês não perceber depois na computação do não determinístico.
Então, estou no Q0, faço um A, vou para Q0. Continuo no Q0. Né? Se eu leio um C, eu vou para Q1. Aqui, ó. Q0, leio um C, vai para Q1. Perfeito. Se eu estou no Q1, eu leio um A, eu vou para Q2. Opa, CA, legal, tenho minha... Estou chegando perto da minha sequência. Só que aí quando eu estou no Q2, eu leio um C. Aí eu volto para Q1, porque Q2 com C vai para Q1. E depois eu continuo meu processamento. Q1 com A vai para Q2 e Q2 com B vai para Q3. Termino o meu processamento, por quê? Porque eu terminei de ler a palavra. E a partir do momento que eu terminei de ler a palavra, eu vou lá e analiso o meu estado final. Pô, legal, meu estado final é o Q3. E Q3 é um estado de aceitação. Isso significa que meu autômato aceitou a palavra ACA, CAB. Certo? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é esse comportamento que o autômato tem quando ele executa a computação dele. Tá vendo? É uma linha reta, ele é linear. Ok? Por que ele é linear? Ele é linear porque ele é determinístico. Ele sempre vai ter um caminho só para executar esse processo. Já na alternativa não determinística, olha, perceba que interessante essa alternativa aqui. Ó. A gente tem um autômato Q0, ele lê um símbolo A, B ou C, ou seja, aqui ó, é qualquer palavra do sigma asterisco. Meu Deus, que sigma feio. Mas vamos lá, é um sigma, tá pessoal? Então a gente tem aqui um CAB, que é qualquer palavra de... um CBA, desculpa, que é qualquer palavra de sigma asterisco. Tá? E no final ele espera que a gente vá ler a sequência C, A e B. Certo? Então nesse caso ele vai ficar processando todos os nossos prefixos até encontrar CAB e chegar no meu estado final. Por que isso é importante? Quando a gente fala que CAB é um sufixo, isso indica que pode vir qualquer sequência de palavras antes. Então, ó, essa partezinha aqui do autômato, ó, poderia dizer assim, é qualquer coisa. Tá? E depois termina com o nosso sufixo CAB. Okay? Percebam que a solução não determinística ela é bem interessante porque ela é fácil de enxergar o nosso prefixo, ela é fácil de enxergar como a gente está solucionando o problema. O problema dela é a computação. Olha só o que acontece quando a gente tenta computar a mesma entrada, a CA, terminada com CAB. O que vai acontecer? Se eu estou no Q0, eu leio um A, eu continuo no Q0. Só que quando eu leio um C, que é o segundo elemento, eu já tenho duas alternativas. Eu estou no Q0, eu leio um C, eu continuo em Q0 e continuo em Q1 também. Olha que interessante. Então eu já faço uma divisão do meu processamento, então eu tenho duas possibilidades. Eu posso tanto ir para Q0 quanto ir para Q1. E a partir disso, no próximo símbolo que eu leio, eu vou aplicar nesses dois estados. Então, se eu estou eventualmente no Q0 e no Q1, o próximo símbolo que é A, eu vou aplicar no Q0 e no Q1. Então, vai resultar, no caso aqui, Q0 e Q2. Aqui fica mais interessante ainda. Se eu estou no Q0 e no Q2 e leio um C, o que vai acontecer? Bom, no Q0 eu fico em Q0 e Q1. Já no Q2, não existe transição do Q2 com C, percebam? Então a gente vai terminar o processamento aqui porque não existe símbolo. Tá? Ele vai retornar para mim um conjunto vazio, e se esse conjunto vazio aqui ele não tem nenhum outro estado para a gente seguir. Então a gente matou essa ramificação aqui, cortou esse galho da árvore, mas nós continuamos aqui no próximo, nesses outros dois galhos que sobraram. Então eu tenho ali Q0 e Q1, processo A, vou para Q0 e Q2, processo B, opa, esqueci do B aqui também, eu vou para Q0 e Q3. Então quando termina meu processamento, ó, terminou o processamento, eu li A, C, A, C, A, B, li todos os símbolos da minha entrada, cheguei no estado Q0 e Q3. Esse estado Q0 e Q3, ele contém um estado final, que é o Q3. Se ele contém um estado final,
Isso significa que o meu autômato aceita a entrada. Então vai existir um caminho, tá? Vai existir um caminho em que eu tenho, olha lá, ó, todo o processamento, de certa forma, ainda é linear, só que a gente tem vários ramos de possibilidades, só que esse processamento, ele leva para um estado final, que é o Q3, que é um estado de aceitação. Okay? Bom, o que a gente tira de conclusão em tudo isso? Existe uma equivalência entre o autômato finito não determinístico e o autômato finito determinístico. Como que a gente faz isso? A gente faz uma prova por indução. Essa prova está disponível no nosso conteúdo, no nosso livro, nos slides mais detalhados do conteúdo, tá? Mas em linhas gerais, o que significa? Significa que a partir de qualquer autômato não determinístico, a gente pode chamar de M, é possível criar um autômato determinístico que realiza as mesmas computações. Tá? Ele não vai ser idêntico, até porque o não determinístico possui geralmente menos transições, né? Mas o determinístico ele vai simular a computação que executa no não determinístico. Então eu posso dizer que o MD, que é o nosso autômato determinístico, ele vai simular o meu autômato não determinístico. Tá? Dessa forma, os estados do MD vão simular as combinações de estados de M. Então aqui tem um exemplozinho. Olha lá, faltou meu B aqui de novo. Né? Vou colocar aqui. Né? Pode ter um Bzinho aqui ainda. Opa, foi. Então aqui, eu estou no Q0, eu leio um A. Estou no estado. Quando eu estou no Q0 e leio um C, eu estou em Q0 e Q1. Eu poderia dizer que isso aqui é um estado só. É um estado Q0, Q1. Então, é um estado só. A gente pode chamar esse estado só de Q0, Q1. Tá? O mesmo acontece, Q0, Q2, Q0, Q1 de novo. Ah, o que acontece com esse xzinho? Bom, não é estado nenhum, então ele some e tem a mesma característica desse outro aqui que a gente tinha, Q0, Q1. Né? Q2, Q0, Q2, mais um estado, até chegar em Q0, Q3. Então, a intuição do nosso algoritmo é, a partir dessa árvore, a gente achatar ela, achatar a árvore, já que estava falando muito de achatar a curva, né? Achata a árvore a ponto dela se tornar uma linha só. Ou ainda a gente poderia dizer que a gente achata ela até chegar nesse caminho que é o que a gente esperava aqui, né? Esse caminho que chega ao estado final. Como que a gente faz isso? Através desse algoritmo. Essa definição formal aqui é a mesma definição que a gente fez, a gente tem lá no nosso slide da aula, tá? Eu só coloquei ela aqui para lembrar vocês que existe essa definição lá nos slides, mas é o seguinte, vamos imaginar que existe um autômato M, que ele é não determinístico, a gente vai construir um MD que é determinístico. O que eu quero chamar a atenção de vocês o alfabeto continua o mesmo, deixa eu trocar a cor aqui, o alfabeto continua o mesmo, tá? Então, aqui o sigma, óbvio que tem que ser o mesmo, porque o nosso autômato ele tem que reconhecer as mesmas palavras. Só que os nossos estados, as transições, o estado inicial e o final vão ser novos estados que vão ser representações daquelas combinações de estados, tá? Como que eu calculo o QD? O QD vão ser todas as combinações sem repetição dos estados de Q. Ou seja, é um 2 elevado a Q. Tá? Então eu tenho lá, desde os estados unitários, Q1, Q2, Q3 até Qn, depois eu tenho outras combinações, por exemplo, Q1, Q2 até Qn. A gente vai representar eles com esse menor e maior aqui para indicar que é um conjunto, só que é um conjunto
de apelidos ali, né, dos estados, um apelido daquele conjunto, Q1, Q2, Q3, em vez de ser chaves Q1, vírgula Q2, vírgula Q3, a gente já coloca tudo junto. Fica fácil de identificar. Uma coisa importante, do mesmo modo que nos conjuntos a sequência dos elementos não importa, aqui também não. Então, se eu tiver o estado QU e o estado QV, ele é a mesma coisa do estado QV e o estado QU. Isso significa que se eu estiver no Q1, Q2 ou no Q2, Q1, é o mesmo estado, tudo bem? Por quê? Porque é um conjunto de possibilidades. Se é um conjunto, não importa a ordem, tudo bem? A partir do momento que a gente calculou todos os estados, lembrando, 2 na Q significa que se eu tiver um autômato com 4 estados, é 2 elevado a 4, tá? Então, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 8 é 16. Isso significa que esse QD ele vai ter 15 elementos. Por que 15 e não 16? Porque quando a gente faz o conjunto das partes, a gente imagina também que vai ter o conjunto em vazio. Mas nesse caso aqui, a gente não vai ter um autômato com estado vazio, porque a gente sempre vai estar num estado. Então, provavelmente vai criar um autômato com 15 estados. Nossa, mas tudo isso por quê? Porque a ideia nossa aqui é construir essas combinações. Mais para frente a gente vai ver que tem um jeito de podar isso e gerar só os estados que a gente precisa, tá? Mas, quando a gente pensa num algoritmo, a gente tem que pensar em alguma solução genérica. Então, vai haver autômatos em que, sim, se ele tiver 4 estados, vai gerar um autômato determinístico equivalente com 15 estados, tá? Não é o caso do nosso exemplo, e é difícil a gente chegar numa situação dessa, mas é possível de qualquer forma. Então, por isso que o nosso algoritmo ele pensa num 2 elevado aqui. Nas transições, as transições são um pouquinho complexas, mas a gente consegue entender aqui. Numa transição de determinística, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele estado determinístico, que pode inclusive ser essa combinação, Q1, Q2, Q3, Qn, enfim, e vai calcular o estado próximo. Então, estou no Q1 até Qn com o símbolo A. O que eu vou fazer? Eu vou alcançar os estados P1 até Pm, que significa o quê? Eu fazendo a computação, tá, do Q1 com A, do Q2 com A, do Q3 com A, até o Qn com A lá do meu não determinístico, e vou fazer uma união, vou juntar todos os estados. Isso vai ficar mais claro no exemplo, tá? Mas em geral é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar a transição, vai pegar todos os estados que aquela transição representa e vai calcular as transições lá do autômato não determinístico e juntar tudo isso para gerar um novo estado. O estado inicial continua sendo do Q0, só que agora ele está estilizado, porque ele é um membro de 2 na Q, só que apesar de ser um membro de 2 na Q, ele é um membro unitário, então ele é um Q0. Já o estado final, que é o nosso FD, ele é um conjunto lá de QD, desde que qualquer elemento que tiver aqui dentro, se um desses elementos for um estado final no autômato original, esse FD também vai conter esse elemento. Então vamos imaginar se eu tenho lá, se o Q2 é estado final, então todos os estados de QD que tiver Q2 no meio, vai ser um estado final também, tá certo? Ele tem uma representação mais simples, vamos imaginar que tem um QI que pertence a F para todo I de 1 a N. Se esse QI pertence a F, significa que lá no F, né, se QI pertence a F, então significa que no FD, todo mundo que tiver QI é o estado final. Tudo bem? Aqui, a gente vai fazer agora uma aplicação. Esse autômato, esse algoritmo, apesar de parecer um pouco complexo aí à primeira vista, ele é muito simples. Eu vou mostrar para vocês por quê. Essa aqui é aquela nossa solução determinística que a gente já viu, que é o sufixo de CAB. Aqui nós vamos extrair os elementos importantes do nosso autômato. Então, lógico, o autômato sozinho aqui consegue representar todo o seu... Ele é autocontido, né? Então ele representa todo o processamento, sem problema nenhum. A diferença é que aqui, quando a gente joga esses dados aqui de uma forma linear, fica mais fácil da gente poder aplicar o algoritmo. Então eu pego os estados, Q0, Q1, Q2 e Q3. Então Q0, Q1, Q2 e Q3. Perfeito. Alfabeto é A, B e C, já conhecemos.
Estado final, Q3. Perfeito. Jogamos na nossa tabela de transição. Nossa tabela de transição, de novo, ela também é autocontida, porque aqui, ó, quando eu coloco essa setinha no Q0, indica que eu tenho um estado inicial. Quando eu tenho um asterisco, indica que é o meu estado final. Então aqui eu já consigo, só olhando também a nossa tabela, a gente consegue também ter a mesma representação que a gente tem aqui no nosso autômato finito. Tá? Mas, de novo, serve para situações diferentes. A gente vai aplicar o algoritmo efetivamente em cima desse conjunto de dados aqui que a gente está circulando. Ó. Tá? O autômato é importante, mas esse conjunto de dados aqui vai ser essencial, porque é mais fácil a gente calcular o algoritmo. Importante, estou no Q0, leio um A, vou para Q0, estou no Q0, leio um B, vou para Q0, estou no Q0, leio um C, vou para Q0 e Q1. Olha que interessante aqui, eu tenho um candidato a fazer um estado especial ali nosso de 2 elementos. E por aí vai. Aqui em situações como essa, ó, lá no nosso algoritmo, a gente não tem estados para seguir. Tá? Se for assim sempre, a gente vai usar o não definido, tá? Mas efetivamente é difícil acontecer. Tá? A gente vai acabar tendo caminhos para seguir ali, sempre. Como que isso acontece então? Vamos lá. Primeiro, a gente vai construir nossos estados. Para construir os estados, a gente mantém, né, o nosso alfabeto. E a partir do que é o meu conjunto de estados original, a gente vai montar o QD. O que é o QD? É 2 elevado a Q. Então eu tenho o Q0, tenho o Q1, tenho o Q2, tenho o Q2 de novo, não sei porquê, não tem. Errei aqui. Tem Q0 e Q1 e por aí vai, todas as combinações. 2 na Q, lembrando, vai dar 15 elementos, tirando o vazio. Como que a gente vai montar os estados? A gente vai montar com aqueles elementos desse tipo aqui. Ó. Aqui tem uma representação interessante, pessoal, que é usando números binários. Tá? Então imagina que eu tenho Q0, Q1, Q2 e Q3 é o número binário. Então eu vou ter 0 se não aparecer, eu vou ter 1 se aparecer. Então eu começo a contar lá. 1 vai ser só o Q3. 2 é só o Q2. Né? 3 binário é o Q2 e o Q3. Por quê? Porque o 1 está no Q2 e está no Q3 aqui. 100, é só o Q1. 101, Q1, Q3, e por aí vai, ó, tá vendo? A gente vai contar todas as possibilidades binárias, né? Não sei porque eu esqueci sem querer aqui. Errei um pouco aqui. Vai contar essas possibilidades binárias, então eu tenho o 1 e tenho 1 aqui, então vai dar Q1 e Q2, porque eu estou participando nessas duas células. E vou fazendo isso até chegar num estado que seja tudo 1. Isso significa o Q1, Q2, Q3 e Q4. Tá? Isso aqui é uma forma que a gente poderia usar para representar de forma binária esses nossos estados. Então eu posso estar no estado 1, 2, 3 até o 15, em binário, representando todos os nossos estados. Olha que interessante, isso aqui é uma dica para implementação. Tá? O estado inicial de Q0D, que é o nosso determinístico, vai ser o nosso Q0 mesmo. E o estado final, considerando que no não determinístico é o Q3, eu vou ter um conjunto de estados determinísticos finais, né? Todo mundo que tiver o Q3 dentro. Então, Q0, Q3, Q0, Q1, Q3, Q1, Q2 e Q3. Então, sempre que tiver um elemento de F, o FD também vai ser final. Tudo bem? E como que a gente constrói as transições? As transições aqui, ó, um pouquinho mais de cuidado. Imagina que eu tenho todos os conjuntos de estados, né? E eu tenho a seguinte. Se eu tiver um QD, um delta D, para Q0C, bom, Q0 é só um elemento, então eu vou lá no meu delta original, que é o meu não determinístico, e vou aplicar. Delta com Q0C vai gerar o quê? Q0C com delta vai dar Q0 Q1. Logo, o determinístico do Q0 com C vai gerar o estado Q0 Q1. Tá? Então, Q0C vai gerar o estado Q0 Q1, porque se eu olhar na minha tabela, vou voltar aqui alguns slides. Ó. Se eu estou no Q0 e leio o C, eu vou para o caminho Q0 Q1, ou seja, eu vou criar um estado Q0 e Q1, ok? Bom, aqui está fácil porque é um elemento só.
quando a gente tiver dois elementos, ó, eu tenho um ΔD de Q0 e Q1. Aí eu leio um A. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o Q0 do primeiro termo, vou pegar o Q1 do segundo termo, né? Q0 e Q1. Vou aplicar o A. Então aqui tem um exemplozinho mais colorido nessa tabela do lado aqui, ó. Os resultantes de Q0 estão em vermelho e o resultante de Q1 está em verde. Então Q0 com A vai dar Q0 e Q1 com A vai dar Q2. Então o que acontece? Q0 com A dá Q0, Q1 com A vai dar Q2. Isso significa que a minha transição de Q0 com Q1, quando eu passo um A, vai gerar o estado Q0 e Q2. Perceba? A gente está só achatando mesmo o nosso conjunto, fazendo representações equivalentes de um elemento só. Então, em vez de eu estar em dois estados ao mesmo tempo, que é o Q0 e Q2, eu gerei um novo estado, que é o Q0 e Q2. Tudo bem? De novo, eu estou só explicando como acontece o algoritmo, mas ele não dá para ser implementado diretamente dessa forma, porque ele vai gerar muito lixo. Por que muito lixo? Veja, a gente vai ter aqui 15 linhas fazendo transições e vai chegar em situações como essa aqui, ó, Q3, tudo vazio, ó. Não vou fazer nada com ele. E vai ter muito mais transições como essa. Por quê? Porque a gente está pensando num algoritmo estatístico enorme. Então eu vou ter 15 estados, esses 15 estados vão trabalhar com esses outros 3 símbolos, então vai dar 15 vezes 3, que é a quantidade de transições que a gente vai ter, e vai ter um monte de transição vazia. Qual que é a nossa solução? A nossa solução, aqui lembrando, aqui tem um zoom maior aqui para nossa... Não é um zoom só da tabela, tá pessoal? Só para ficar mais destacado esse processo. Então qual que é a nossa solução? Nossa solução é tentar evitar esse esforço desnecessário. Como que a gente faz isso? A gente faz o seguinte, aqui tem uma transição otimizada. Ó. A gente podou as transições. A gente faz, inicialmente, só a primeira linha do nosso algoritmo. Então, eu estou no Q0, né? Estou no Q0, eu calculo lá, né? Que eu trouxe o autômato de novo para ficar fácil de ver. Eu estou no Q0 com A, eu continuo no Q0. Eu estou no Q0 com B, eu continuo no Q0. Eu estou no Q0 com C, eu vou para o Q0 e Q1. Percebam que, a partir do Q0, eu estou alcançando só o Q0 e Q1. Então, a gente está fazendo aqui uma análise de alcançabilidade. O que isso significa? Eu só vou construir os estados que forem alcançáveis a partir de Q1. De Q0, desculpa. Que é o nosso estado inicial. Não compensa eu criar novos estados, porque provavelmente eles vão ficar flutuando aqui em volta, ó, com transições até, eles podem até ter transição para os outros estados que já existem e tal, só que nunca vai ter um caminho a partir de Q1 para chegar nesse cara. E se não tem esse caminho, ele nunca vai ser alcançado. Então ele não passa de um estado inútil. Ele vai existir ali, ele vai estar ali no nosso grafo, mas ele nunca vai ser alcançado, não vai servir para nada. Dessa forma, a melhor maneira da gente resolver esse problema é a gente, a partir do processamento da primeira linha, eu analiso quais os estados que eu alcancei. Opa, alcancei o Q0 e o Q0 Q1. O Q0 já está resolvido, então eu vou para o Q1, Q0 Q1, desculpa. Então eu vou lá e processo o Q0 Q1. E aí vamos lá, Q0 Q1, o que eu vou fazer? Q0 com A vai dar Q0, Q1 com A vai dar Q2, então eu gero o estado Q0 Q2, já é um novo, tá vendo? Q0 com B vai dar Q0, e Q1 com B, ele não vai dar nada. Lembra? Q1 com B, ele vai dar um conjunto vazio aqui? Se ele vai dar um conjunto vazio, ok. O que acontece quando eu faço a união de um conjunto com elementos e um conjunto vazio? Acaba só tendo aqueles elementos originais do primeiro conjunto. Então, Q0 com B vai dar Q0, Q1 com B vai dar nada, então continua Q0. Da mesma forma eu faço, Q0 com C vai dar Q0 Q1, mas Q1 com C vai dar nada, então continua Q0 Q1. Vamos notar aqui que criamos um novo estado, que é o Q0 Q2. Vamos para esse novo estado Q0 Q2 e fazemos o mesmo processo. De novo, isso gera um estado novo, que é o Q0 Q3. Ah, professor, isso vai ficar infinito. Não, não vai. Por que não vai ficar infinito?
Porque se é 2 elevado a Q, vai ter no máximo 15 linhas, óbvio. Só que vai ficar menos comprido, ainda mesmo menos complexo, porque a gente só está pensando nos alcances. Então, nesse caso, olha que legal. Q0 com 3, quando eu implemento aqui, o que dá? Q0 com 3. Q0 com A vai dar Q0, Q3 vai dar nada, porque, ó, vejam, Q3 é isolado, ó. Só chega nele, ele não vai para lugar nenhum mais. Então, Q0 com A vai dar Q0, Q0 com B vai dar Q0, Q0 com C vai dar Q0, Q1. Opa, processamos uma linha inteira e essa linha inteira não tem um novo estado. Significa que a gente acabou a nossa construção, ok? Acabou por quê? Porque eu não tenho novos estados alcançáveis, então nem preciso, não tem mais necessidade de fazer processamento e construção de novos estados, porque todos eles vão ser estados inalcançáveis, como eu disse a vocês aqui no começo. Ó. Eles vão ser inalcançáveis, então não tem por que a gente fazer mais nenhum processamento. Tá? Por fim, esse é o nosso resultado. Ele é muito parecido, aliás, ele é idêntico ao autômato nosso. Esse aqui é um autômato determinístico, né? Esse aqui é o resultado de um processamento do JFlap. Então eu vou lá e peço para ele converter para mim. Esses rótulos aqui embaixo, ó, é a representação dos estados. Então eu estou no estado Q0, aqui o Q2, Q0, que é a mesma coisa de Q0, Q2. Aqui o 0 e 1 e aqui o 0 e 3. Tá vendo? Então ele é exatamente, ó, 0, 02, 01 e 03. É a mesma coisa, ó. 0, 01, 02 e 03. Então, são essas representações. A gente faz as transições e no final a gente tem esse resultado aqui, tá? Que é o nosso autômato determinístico. Tá? Que se a gente for ver, ele gera os 4 estados, conforme a gente tinha pensado, gera as transições equivalentes. Na verdade, como o nosso problema é muito simples, esse autômato ele fica praticamente idêntico ele fica idêntico à nossa solução determinística, porque, de novo, temos um problema muito simples para resolver. Imagina que um autômato muito mais complexo, com mais padrões para ser reconhecido, talvez ele gerasse um autômato bem maior, com mais estados e tudo mais. Diferente do determinístico para o não determinístico, o determinístico ficaria bem maior em relação aos estados também, além naturalmente ele ser maior na quantidade de transições. Tudo bem, pessoal? Bom, aqui terminamos a nossa apresentação. Tá? Vou manter as anotações